Os perigos de baixarmos a guarda espiritual. Neemias havia liderado o povo por cerca de 12 anos. Mas, depois disto, resolveu, em um tempo, retornar à Pérsia, de onde havia saído, com intuito de reconstruir os muros de Jerusalém. Eu estou dizendo isto porque os episódios descritos no capítulo 13, que haviam envolvido o povo da reconstrução dos muros de Jerusalém, haviam envolvido o povo na ausência de Neemias. Vejam que o verso 6 destaca exatamente isto, mas é uma conjunção adversativa. Quando isso aconteceu, tais fatos profanos, pecaminosos, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Vejam que na ausência de Neemias, o povo da reconstrução dos muros, do capítulo 8, que ouve a palavra de Deus e se arrepende, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, volta a praticar o que Deus abomina. Este povo, na ausência de Neemias, não vigiou, baixou a guarda espiritual. E por essa razão, destaca o texto, este passou a fazer o que Deus havia já condenado antes. Por essa razão que eu resolvi pensar com vocês neste tema, os perigos de baixarmos a guarda espiritual. O povo, quando não vigia, passa a fazer o que Deus havia condenado, proibido. O templo havia sido profanado. Casamentos mistos voltam a acontecer. Os inimigos do capítulo 4 expulsos haviam retornado com a permissão deste povo. Inimigos estes que haviam conspirado contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Notem que o povo havia se acomodado. Notem que o povo havia se descuidado. Notem que o povo havia abaixado a guarda. E por esta razão, tais coisas passam a acontecer. E diz o texto que quando Neemias retorna e vê tudo isso acontecendo, Neemias fica indignado. Por quê? Não havia deixado o povo como mesmo havia encontrado. Notem que há termos usados no texto
relacionados a Neemias, que explicitam uma grande indignação por parte de Neemias ao ver tudo que é descrito no capítulo 13, envolvendo o povo. Mas quais são, depois de termos dito isto, os perigos de baixarmos a guarda espiritual, de acordo com o capítulo 13 de Neemias? Em primeiro lugar, o perigo de permitirmos que o inimigo expulso retorne. É o que destaca o verso 8. Vejam aí. Isso muito me indignou a tal ponto que tirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. O verso 4 inicia destacando que o sacerdote Eliasibe havia feito um quarto no templo para um dos inimigos, Tobias. Inimigo, porque no capítulo 4, Tobias está junto com Sambalate, como também no capítulo 6, conspirando contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. E na ausência de Neemias, o sacerdote Eliasibe faz um quarto, onde ficavam as ofertas, os manjares, profanação do sagrado. O inimigo retorna. E passa a habitar onde não devia habitar. O povo não vigiou. O inimigo que antes havia sido expulso estava convivendo com o povo, dormindo, comendo, dentro da casa de Deus, porque a casa de Deus passou a ser sua residência. O inimigo, toda vez que deixamos de vigiar, o inimigo volta a ocupar os espaços que antes foram purificados. Aqui, Tobias, uma pessoa. Na minha vida, na sua, pode ser um pecado que foi vencido, que foi superado, mas que por causa de uma não vigilância retornou, passando a habitar as câmaras do nosso coração, os quartos do nosso coração. O inimigo de um relacionamento inapropriado, da pornografia também, dos negócios sujos, dos encontros às escondidas, indecorosos, inescrupulosos, pecaminosos. Vencido. Mas que pela ausência da vigilância, talvez retornou e esteja incomodando. Nós temos que entender que nós não podemos baixar a guarda. A vigilância tem que ser constante. Jesus já havia dito: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Nós não podemos abaixar a guarda. É um risco.
que pode se tornar um perigo. O pecado vencido ontem pode se tornar mais uma vez presente, mais uma vez atuante, residente em nossa vida, habitante dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Nós precisamos entender que se nós não vigiarmos, nós corremos um grande risco de permitirmos que o que foi vencido, que o que foi superado, retorne. Não baixar a guarda. O povo, vejam, tinha consciência. Porque Tobias, juntamente com Sambalate, havia se insurgido contra a liderança de Neemias. O intuito? Impedir a reconstrução dos muros. E este estava com a permissão de um sacerdote, habitando dentro da casa de Deus. O que foi expulso, por ter sido considerado não bem-vindo, não pode ser retornado. E para isto não acontecer, ou seja, para não retornar, nós precisamos não baixarmos a guarda. Vigilância. O diabo anda ao nosso derredor o tempo todo, incansavelmente, tentando enxergar uma vulnerabilidade para que o que é inimigo, o que é contrário, o que não pode se tornar, portanto, amigo, venha fazer parte da nossa vida com relação ao que Deus requer de nós. Segundo perigo de baixar a guarda espiritual é perder a pureza e a ordem da adoração. Verso 9. Primeiro perigo, permitir a volta do inimigo. O segundo, perder a pureza e a ordem da adoração. Verso 9. Então ordenei que se purificassem as câmaras. O inimigo estava presente, foi expulso, a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Eles haviam colocado o inimigo e tirado o que Deus havia determinado, que fazia parte do culto, fazia parte do templo. Adoração profanada, pureza, cuidado. Eles põem uma pessoa indesejada num lugar que ela não devia estar. Neemias percebe que não bastava tirar Tobias, era preciso restaurar o que é santo. As câmaras do templo haviam sido profanadas, os utensílios retirados e o culto desorganizado. A ausência de vigilância havia transformado o sagrado em algo banal. Quantas vezes a gente relaxa, se acomoda, baixa a guarda, com relação às coisas de Deus. E por isso começamos a fazer o que a palavra de Deus não prescreveu. A gente começa a colocar no culto coisas que não devem fazer parte do culto.
culto público, e por que não dizer, em nossa vida. O que não é compatível com a vontade de Deus para nós. Baixar a guarda é deixar a rotina substituir a reverência. Quando o zelo se apaga, o culto se torna cerimônia sem presença. Vigiar é manter o altar aceso, porque Deus não habita em templos desordenados. Hoje a gente vive uma realidade onde não há preocupação com a presença dos Tobias no culto e, por conseguinte, com a retirada das coisas do culto que agradam a Deus. Hoje nós vivemos uma época onde os cultos são mais antropocêntricos do que teocêntricos, cristocêntricos, o homem no centro. Deus é posto no escanteio de muitos cultos. Na lateral, muitas vezes, de muitos cultos. Como disse em um sermão passado, shows, badernas, é o que a gente vê. Sabem por quê, meus irmãos? Porque não há consciência de que o culto que deve ser prestado a Deus deve ser prestado de acordo com o que Deus prescreveu, de acordo com o que Deus determinou. É com reverência, é com temor, é com zelo. Tratar as coisas de Deus com temor, com reverência, com zelo. Quando a gente passa a se preocupar mais com a quantidade, a gente começa a entrar na onda dos que dizem, nós temos que fazer o que agrada as pessoas, e não o que agrada a Deus. É o que agrada as pessoas, é o que vende, é o que atrai, é o que é imã, magnético, o que atrai gente. Perde-se a preocupação em manter o que Deus havia estabelecido. Neemias, então, quando vê isso, ele purifica a câmara. Tem que ser purificado. Nós estamos no mês da reforma protestante do século XVI. Um marco na história da igreja cristã. E vocês sabem que a reforma foi um evento emblemático no tocante a estas coisas, já que houve um retorno à palavra de Deus, a necessidade, a partir do conhecimento adivino da palavra de Deus, de se prestar um culto a Deus, culto cristocêntrico, culto teocêntrico. No século XVII, na Inglaterra, os puritanos, calvinistas, reformados, quando veem a igreja oficial da Inglaterra, isto é, a igreja anglicana, prestando cultos que não correspondiam com o que a palavra de Deus ensina, eles se insurgem. A mesa da Eucaristia, ocupando o centro dos cultos. Eles disseram não, é a palavra, o púlpito no centro, indicando que a prioridade é a pregação expositiva da palavra. Entre tantas outras coisas existentes, presentes nos cultos prestados pela igreja anglicana. O movimento da reforma foi um movimento de reconstrução, de mudança, no que diz respeito aos cultos.
a exemplo do que Neemias fez, porque diz o texto que Neemias ordena que a câmara fosse purificada, que tudo que tivesse ali que não fosse compatível com a causa de Deus fosse tirado. Então, irmãos, vejam que o povo não vigia. A adoração é profanada. Neemias, então, ao retornar, diz: não, nós precisamos purificar o que foi profanado, o que não agrada a Deus. O terceiro perigo de baixar a guarda espiritual é transformar o tempo santo em tempo comum. Verso 17. Diz o texto que no dia de sábado, e vocês sabem que o sábado aqui tem a ver com o pacto firmado entre o povo judeu e Deus, lá em Moisés. É importante nós ressaltarmos isto, porque hoje em dia os adventistas sustentam que o dia que se deve guardar é o 7º dia da semana. E a gente entende que não. Por quê? Porque a gente entende que o mandamento dado ao povo por meio de Moisés tem a ver com guardar um tempo para se descansar, para se dedicar a Deus, e não com um dia, ou seja, o 7º dia da semana. A palavra sábado, em Êxodo capítulo 20, não faz referência ao 7º dia da semana, mas há um tempo que Deus havia, por meio de Moisés, dito que devia ser guardado para que o povo descansasse e prestasse culto exclusivamente a Deus, se dedicasse, portanto, exclusivamente a Deus. O povo, então, resolve guardar esse tempo no 7º dia da semana. Então, o povo faz uma aliança, um pacto com Deus. O dia 7º da semana se torna o dia em que o povo haveria de cumprir o mandamento, de guardar um tempo. Nós, quando expomos outros capítulos do livro de Neemias, nós vimos que o povo, no dia que o mesmo havia decidido a cultuar a Deus, a guardar o mandamento, de Êxodo capítulo 20, com relação ao tempo de descanso, comercializado nesse dia, estava comercializando neste dia. Neemias chega, põe a casa em ordem, mas aqui o povo volta a fazer a mesma coisa. O povo viola o pacto que havia feito com Deus, de guardar o mandamento no 7º dia da semana, um tempo de descanso. Eles, então, transformam o tempo santo em tempo comum. Vocês sabem que nós, reformados, entendemos que o dia que nós devemos guardar é o 1º dia da semana. Isto porque nós entendemos que os apóstolos haviam entendido que, por Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, eles deviam guardar o mandamento de Êxodo capítulo 20 no 1º dia da semana. Os documentos da patrística, entre outros, evidenciam que os apóstolos guardavam o mandamento de tirar um tempo para se dedicar a Deus no 1º dia da semana. E por essa razão, as confissões reformadas, como a Confissão de Fé de Westminster, estabelecem o domingo como esse dia. Domingo, para nós reformados, é o dia. Como o sábado, o 7º dia da semana, era o dia para os judeus.
que nós devemos nos dedicar a Deus. E quantas vezes nós trocamos os cultos, a escola dominical, por um aniversário, por um piquenique, por um parque, por um jogo de futebol. Nós acabamos nos incorrendo no mesmo erro deste povo. Eles estavam tratando o dia em que deveriam guardar, porque haviam feito um pacto com Deus, sem temor, sem cuidado, como um dia comum. Domingo é o dia do Senhor, trazendo para a nossa realidade, é o dia do culto, é o dia da celebração, é o dia de abrirmos a Bíblia e ficarmos lendo-a, é o dia de estarmos na igreja, é o dia de participarmos do EBD, é o dia de nos fortificarmos para que nós não venhamos a vacilar, a baixarmos a guarda. É o dia em que nós vamos nos alimentar inteiramente, mais do que os outros, a palavra de Deus, para que venhamos a não nos incorrer nesse erro de nos desviarmos do que Deus estabeleceu para nós. Quem não vigia o tempo acaba vivendo cansado, apressado e distante de Deus. O perigo de baixar a guarda é fazer da pressa uma forma de idolatria. Vigiar é aprender a dizer não para o que rouba o lugar do descanso santo e da oração sincera. O tempo que deve ser voltado exclusivamente a Deus. É aquele dia, domingo, que eu e você, nós devemos nos esquecer das atividades da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. E nos dedicarmos a Deus e dizermos: Deus, nos fortifique, para que não venhamos a cair em tentação, para que não venhamos a pecar contra o Senhor, para que nós não venhamos a vacilar. O quarto perigo de baixar a guarda espiritual é comprometer as alianças e corromper gerações. Verso 25. Vejam o que diz aí o verso 25, palavra de Neemias. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos, alianças com povos estrangeiros, casamentos mistos. Vejam que o capítulo 13 já começa destacando que o povo estava estabelecendo relações mistas. E Neemias então corrige, porque iria comprometer as futuras gerações. O povo estava perdendo a língua, diz o texto. Envolver com quem não compactua, com quem não tem a mesma conexão com a fé em Deus, com os mandamentos da palavra de Deus, com os ensinos de Jesus Cristo. É um risco. Quantas vezes nós baixamos a nossa guarda? Pais, mães, filhos, quando estabelecemos negócios, relacionamentos com quem não teme a Deus, é um perigo. É um risco de perdermos a nossa identidade, de nos perdermos. Hoje a gente vive em uma época onde o povo de Deus não tem filtrado as coisas. Você vai numa rede social, no Instagram, no Facebook, de um crente, e você encontra pessoas ímpias, que expõem seus comportamentos ímpios, e fica lá no Instagram, e fica lá no Facebook. Eu disse aqui no sermão passado que muitas vezes nós fazemos mais amizades
com quem não é de Deus do que com quem é de Deus. E obviamente que o papo de quem não é de Deus não é o mesmo papo de quem é de Deus. Não é a mesma conversa. E quanta gente se perde, e quanta gente se desvia, e quanta gente sai machucada, porque não filtra, porque não vigia, porque baixou a guarda. Ah, eu não sabia que fulano de tal tinha a capacidade de fazer tal coisa comigo. Ímpio. Irmãos, baixar a guarda nas alianças é permitir que influências contrárias à palavra nos moldem. O risco é gerar uma geração que já não conhece o som da voz de Deus. Vigiar é discernir com quem se caminha, com quem se une e a quem se ouve. Vejam que esse povo estava perdendo até o hábito de falar a língua dele, por causa do envolvimento, por causa do relacionamento com filhos e filhas estrangeiras. Quantos jovens se perdem porque estão mais presentes nas festas mundanas do que nos cultos oferecidos a Deus. Quantos jovens às vezes se perdem porque estão mais presentes nos ambientes mundanos, ímpios, do que nos ambientes majoritariamente marcados pela presença do povo de Deus. Quantas vezes nos perdemos porque ouvimos mais os conselhos de quem não teme a Deus do que os conselhos de quem teme a Deus. Quantas vezes há desvios e distanciamentos da palavra de Deus porque se ouviu alguém que não tem comprometimento, que não tem visão, que não tem perspectiva, ou seja, que a cosmovisão não é a cosmovisão cristã. Vigiar nesse sentido é fechar as portas da sua casa, é fechar as portas do seu coração, é fechar as portas do seu ouvido, para que as portas da sua casa não estejam abertas, as portas do seu coração, as portas dos seus ouvidos não estejam abertas a conselhos, a ensinamentos de quem não tem relacionamento com Deus. Nós não podemos ficar surpreendidos com o que um homem sem Deus faz. O homem sem Deus é como um carro espiritualmente desgovernado. Ele vai fazer coisas horrendas, abomináveis. E até dentro da igreja, a gente tem que ter o cuidado, porque tem um joio no meio do trigo. Com quem a gente se relaciona, com quem a gente conversa. Há estrangeiros, há ímpios, há gente que não é de Deus, como Tobias estava dentro da casa de Deus, um inimigo que não tem parte com Deus, dentro da câmara, dentro da casa. A gente tem que ter cuidado até com quem a gente traz para a casa da gente, que faz parte da mesma igreja da gente. É pelos frutos que a gente conhece a árvore, é observando as atitudes, a linguagem, a visão, o que se veste, o que se fala, o que se vê, o que se nota, para que nós não venhamos a colocar Tobias em nossa vida. Lembre-se, Tobias estava dentro do templo, infiltrado. Eu concluo dizendo que Neemias 13 é uma convocação à vigilância constante. O livro termina lembrando que não há muralha que proteja um coração relaxado. A santidade não se mantém por acaso, ela se preserva pela atenção espiritual diária. Não baixar a guarda, é o tempo todo vigilante, acordado, porque o inimigo vive ao nosso derredor. Os Tobias estão aí, dentro da casa de Deus. O inimigo, ele não está nem aí para se o culto agrada a Deus ou não, para se tem santidade ou não, porque é inimigo, é joio.
Que Deus nos ensine, em nome de Jesus, a sermos vigilantes. O perigo de baixar a guarda espiritual é correr o risco de permitir que o inimigo expulso retorne, perder a pureza e a ordem da adoração, transformar o tempo santo em tempo comum, comprometer alianças e corromper gerações. Deus amado, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor e pedimos que Tu venhas fazer com que não venhamos a baixar a guarda. Nós precisamos estar atentos, vigilantes o tempo todo ao inimigo incansável que vive ao nosso derredor, tentando enxergar uma nesga, uma brecha de vulnerabilidade para nos atacar, para nos ferir. Ó Deus, que nós possamos, em o nome de Jesus, blindar a nossa vida, blindar o nosso coração, blindar a nossa casa, blindar os nossos relacionamentos, para que nós não venhamos a permitir que Tobias venham fazer moradia em nossa vida. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã,